Eu fico falando pra vocês, leiam os meus livros, mas afinal, do que se tratam os meus livros? Oi pessoal, aqui é a Maíra, eu sou escritora e produtora de conteúdo aqui na internet há 10 anos, falando de literatura e cultura pop, e hoje eu vim falar sobre os livros que eu já publiquei, o que eu tô escrevendo que eu posso falar um pouquinho, porque eu mencionei nos últimos vídeos que, eu lancei 2 livros esse ano, mas eu acabei não falando muito sobre o que eles são. Então quem me acompanha há mais tempo vai falar, Maíra, eu te acompanho desde a época que você lançou a sua novela, O Que Encontramos nas Chamas, que é um livro que eu lancei só em e-books, tá lá na Amazon disponível. Eu preciso colocar em outras plataformas também, mas eu fiquei com preguiça. E essa novela conta a história de uma mulher que tá voltando pra uma casa onde ela passou as férias durante a infância, e ela precisa entrar nessa casa pra buscar uma coisa que a mãe dela, que tá praticamente morrendo, pediu pra ela buscar. E conforme ela vai andando nessa casa, ela vai se lembrando daqueles dias, as coisas que ela viveu por lá. Essa história é mais um realismo mágico, com uns tons de talvez um pouco de terror. É uma história mais queer também, mas como ela tá ali na pré-adolescência, não é uma temática principal dessa história. Enfim, foi o meu livro de estreia, basicamente, e eu falo também que é a minha história, que foi meu cartão de visita. Eu queria escrever alguma coisa para mostrar para o público como que era a minha escrita, como era a minha contação de história. Eu já tinha publicado um conto na coletânea Aqui Quem Fala da Terra, mas essa foi a primeira coisa que eu escrevi só eu. Então, se você gosta de uma literatura mais adulta, essa com certeza é pra você, e tá super baratinho, acho que é R$5,99. Vou adorar saber o que vocês acharam dessa história. Aí os outros 2 que eu lancei esse ano foram Não Quero Ser Índio, pela editora Reco Reco, que é um selo da Record, e O Roubo da Cuia, pela Perabook. Esse aqui é um infantil, apesar de eu dizer que eu acho que é um livro para todas as idades, e ele conta a história de um menino voltando do Dia do Índio na escola, que hoje em dia mudou para Dia dos Povos Indígenas, mas ele voltou todo pintado de tinta guache, com um cocar de cartolina na cabeça. Ele vai dizer para a mãe dele, a primeira coisa que ele chega em casa é: não quero ser índio. E a mãe vai tentar entender de onde é que vem esse sentimento, o que fez ele na escola ter vergonha de ser quem ele é. Então essa mãe vai tirar essa pintura, que não significa nada, do rosto dele. Vai ensinar a verdadeira história, diferente dos estereótipos e preconceitos que ele ouviu dentro da escola, e fazer ele retomar o orgulho de ser quem ele é. Ele é belíssimamente ilustrado pela Thay, que é uma ilustradora indígena lá de Belém do Pará. Enfim, como eu falei, eu acho que ele é um livro para todas as idades, porque são assuntos que muitas vezes mesmo adultos não conversam sobre isso, não tiveram contato com essas informações, então eu espero que esse livro traga essas informações tanto para pais quanto para filhos. E O Roubo da Cuia, ele é um infanto juvenil, e ele é uma história de heist, aquela história de roubo, Ele é o 11 Homens e um Segredo, só que em vez de 11 homens, são 2 meninas, uma indígena e uma coreana brasileira, e em vez de um cassino, é um museu, e em vez de roubar muito dinheiro, elas estão roubando ali um artefato indígena. Essa menina indígena se vê fora do Brasil pela primeira vez na vida, e ela vai visitar um museu internacional, e lá ela encontra um artefato do povo dela. Ela sonha com esse artefato e ela decide que ela precisa roubar aquilo de volta. Então, essas 2 se juntam para bolar esse plano. É uma história que se passa nos anos 50, então ele tem uns flashbacks, porque essa também é uma história de vó. Então, a avó tá contando para os netos, tudo o que aconteceu, como é que isso aconteceu, e claro, como isso relaciona também com a história do Brasil, Afinal, a gente tem aí muitas questões dos povos indígenas nos anos 50 e a retomada dos nossos artefatos até hoje, com a volta do manto tupinambá. Então, claro que essa história foi inspirada, pela volta do manto tupinambá. O manto tupinambá, inclusive, ele aparece aqui nessa história, porque esse é uma história que tem mais texto, mas ele tem algumas ilustrações. Então, as 2 meninas e o manto faz uma pequena aparição aqui nessa história também. Enfim, eu acho que é uma história muito divertida, eu gosto muito desse livro, e eu acho que também as pessoas não têm muito contato com povos indígenas do Sul, Sul e Sudeste, que é o caso desses 2 livros aqui, São histórias do povo caigangue, Eu gosto de contar histórias da minha vivência, então são histórias do povo caigangue. E a cuia é a cuia de chimarrão, porque o chimarrão, ele é tradicional dos povos indígenas
que habitam ali o sul e sudeste do Brasil. Então, essas são as minhas histórias publicadas até hoje. Eu pretendo fazer outros vídeos falando sobre meu processo de escrita, talvez tirar algumas dúvidas de vocês. E o que eu tô escrevendo agora é um romance adulto, não um romance romântico, é um romance, né? Porque eu escrevi uma novela, um infantil, um infanto-juvenil, e agora tá faltando um romance. E o conto também. Romance como formato, né? E ele é uma história intergeracional de 3 mulheres indígenas. É só o que eu posso falar, acredito eu. E no momento eu tô na parte de revisão, né? Eu já escrevi todo o manuscrito e tô revisando o livro. E em algum momento a gente vai conseguir terminar ele, eu vou acreditar. Torçam por mim. Revisar, pra mim, é uma das partes mais difíceis do processo de escrita. Inclusive, é interessante pensar como cada um desses livros, por serem formatos diferentes, tem um processo de escrita diferente. Se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre isso num próximo vídeo, porque alguns estou trabalhando com ilustradores, outros eu estou trabalhando com uma equipe independente, outros eu trabalhei com, né, uma editora com uma estrutura grande, como a Editora Record, enfim. Cada um desses livros teve um processo completamente diferente do outro, e eu acho que isso é legal da gente conversar a respeito. Então me digam nos comentários se é uma coisa que interessa a vocês. Inclusive, os 2 livros são ilustrados pela Thay, então assim, as ilustrações estão belíssimas. Esse aqui tem bem menos ilustrações do que esse aqui, né? Na verdade, sim, esse aqui tem mais texto do que esse. Talvez o número de ilustrações seja o mesmo, nunca contei. Mas eu acho que todos esses livros aqui valem para ser lidos por todas as idades, porque, como eu falei, acho que são temáticas que talvez as pessoas não tenham entrado em contato nem com livros adultos, né? Indígenas contemporâneos, nos dias de hoje, morando na cidade, são textos que muitas pessoas não têm contato, não conhecem, nunca leram a respeito. Então, eu espero que talvez com essas obras elas consigam conhecer um pouco mais dessa realidade também. Afinal, hoje em dia, a maior parte das pessoas indígenas moram na cidade, né? Então, talvez se as pessoas tiverem contato com isso aqui, elas vão enxergar isso de forma diferente. É o que eu espero. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, põe aqui nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo respondendo vocês. E claro, os links de todos os livros estarão aqui embaixo. E eu queria aproveitar para agradecer os meus apoiadores lá no Catarse. Você também pode me apoiar lá no Catarse a partir de R$5. Esse meu projeto no Catarse é para apoiar a minha escrita e também a produção de conteúdo, né? Ser publicado não significa que o autor tá com a vida feita, que o autor tá rico. Inclusive, esse acho que é um outro vídeo que vale a pena a gente responder também, de tipo, tua vida tá resolvida, você publicou 2 livros em editoras tradicionais? Não. Mas enfim, esse apoio é muito importante para que a gente continue produzindo, para que a gente continue criando, e eu compartilho isso com vocês lá. Então eu falo sobre o processo de escrita, falo sobre o processo de criação desses vídeos também, às vezes de pesquisa, atualizações em geral. Lá você também tem acesso antecipado aos vídeos, você tem acesso a vídeos exclusivos todo mês e leitura coletiva também de ficção especulativa, que vocês podem escolher qual livro a gente vai ler e vai conversar. A gente faz um encontro bimestral para discutir esses livros. Então, assim, tem muita coisa legal lá no Catarse. Vou deixar aqui linkado. Se você quiser apoiar o meu trabalho, eu vou ficar muito feliz. E é isso, uma boa leitura para vocês e até mais. Tchau, tchau.